bem-vindos a mais um vídeo do canal Super Memória. E nesse vídeo eu vou falar sobre hipnose e as práticas religiosas, as práticas místicas. Vou ensinar um conceito chamado modalidade hipnótica. Algumas pessoas dizem que a prática do hipnoterapeuta ou a pessoa que utiliza a hipnose como ferramenta terapêutica, ela talvez seja a segunda profissão mais antiga de todos os tempos. E grupos de xamãs, grupos religiosos têm feito esse trabalho desde o início dos tempos e esse trabalho teve vários nomes diferentes. Inclusive hoje, você consegue achar a hipnose maquiada por vários outros nomes diferentes. E o curioso é que essas pessoas que praticam essa hipnose, que não tem nome de hipnose, elas às vezes nem sabem que é hipnose. E eu estava fazendo minha formação online no site do HMI, pode colocar o site aí, hypnose.edu, e eles têm um melhor curso online realmente de hipnose clínica da internet, junto com o Mike Mandel, pode colocar o site Mike Mandel. Eu faço jabá para eles sempre porque o site deles é sensacional. E eles têm uma aula sobre modalidades hipnóticas que fala sobre isso. É o George Kappas, que é o filho do John Kappas, criador do HMI, que vai discorrer sobre esse fenômeno. E ele fala aqui, o que é uma modalidade hipnótica e qual que é o interesse de aprender modalidades hipnóticas. Modalidade hipnótica é todo o contexto, é todo o mecanismo em que você quer alterar o comportamento de alguém por meio de uma alteração no sistema de crenças. Ou seja, é aquilo que as práticas místicas religiosas fazem o tempo todo. E meu objetivo nesse vídeo não é criticar essas práticas, pelo contrário, é a gente entender o que existe de terapêutico e o que existe para a gente aprender com essas práticas que são milenárias. Um dia desses eu estava assistindo, zapeando no canal, e eu vi um canal de uma igreja fundamentalista religiosa, e quando eu estava assistindo e vi eles falando sobre como parar de usar drogas, e era realmente um trabalho fantástico que estava fazendo, com várias pessoas, eu vi, gente, isso é hipnose. Isso é hipnose. E eu posso aprender vendo isso, eu posso aprender também dessas práticas que as pessoas não sabem que é hipnose. E para ser uma modalidade hipnótica, o George Kappas coloca 3 elementos essenciais que a gente vai descrever aqui e que você vai identificar nas práticas religiosas, espiritualistas, místicas, enfim, variadas. O primeiro elemento é uma figura de autoridade muito bem estabelecida. Quase todas essas práticas vão ter essa figura de autoridade. Segundo, o rebaixamento da faculdade crítica. Sim, porque a hipnose é o quê? É o rebaixamento da faculdade crítica, como a gente viu no vídeo da teoria da mente. É o rebaixamento da faculdade crítica para a instalação de um pensamento diferente, de um pensamento selecionado. E o terceiro elemento, para ter a modalidade hipnótica, deve surgir alguma emoção, alguma experiência naquele momento, geralmente emocional. E você vai entender, quando a gente explicar, que existem práticas religiosas que vão envolver modalidade hipnótica e outras que não. Nas várias religiões, uma mesma religião, às vezes uma mesma igreja, vai ter eventos que vão envolver modalidades hipnóticas e outros que não vão ter modalidade hipnótica. Por exemplo, se você vai numa discussão de um grupo de estudos ou quando às vezes o líder religioso está pregando um sermão, aquilo é muito mais didático, não existe realmente uma modalidade hipnótica envolvida naquilo. Às vezes, quando está, por exemplo, no meio do louvor, as pessoas estão cantando, uma modalidade hipnótica vai surgir com esses 3 elementos. Eu vou descrever esses elementos agora de uma forma breve, mas o mais completa possível, para você não desistir de assistir o vídeo, vai ficando muito grande. Bom, a autoridade. Geralmente, na prática religiosa, eu vou ter uma pessoa que tem autoridade. Essa pessoa vai estar usando uma roupa diferente. Ela vai estar, geralmente, num local que ninguém pode ir. Ou seja, você está vendo geralmente um altar, aquele altar ele está com pessoas que têm uma hierarquia e existe o líder. Aquele líder talvez ele esteja lá por uma formação teológica, talvez esteja lá por um caminho que ele percorreu, por ter vencido alguns desafios, talvez esteja lá por ele ter um dom, talvez por ele ter a habilidade de curar as pessoas, não importa. É embutido nessa autoridade um poder espiritual. Um poder de transformação. E mais que isso, o que é curioso é que em muitos desses cultos as pessoas ficam embaixo e existe um palco enorme em que o líder religioso fica lá em cima. Quando você vê, por exemplo, vídeos do Benny Hinn, o Benny Hinn ele ficava lá em cima
E ele é um grande orador, ele é um grande mago da modalidade hipnótica. Ele fazia o movimento e as pessoas caíam todas. Por que elas caíam? Porque além de estar investido da autoridade, ele está lá em cima e as pessoas ficam olhando para cima. O que olhar para cima faz? A fixação do olhar vai permitindo que você vá entrando em transe e a faculdade crítica vá rebaixando. Aliás, essa autoridade, ela também é estabelecida com outros elementos. Esses elementos também são, por exemplo, os elementos de arte. Esses líderes religiosos, eles têm tido autoridade e poder desde muito tempo. Até hoje e desde a antiguidade, eles têm um poder assim, enorme em relação às pessoas, em relação à política. E você vai, por exemplo, em alguma igreja, principalmente uma igreja mais antiga, você vai na Capela Sistina, por exemplo, as obras de arte mais famosas do mundo de igreja vão estar no Vaticano. Ou seja, é uma autoridade. Você chega lá e você fica encantado com tudo aquilo. Tudo isso tem a ver com a figura de autoridade daquele líder que está lá na frente. Além de tudo isso que dá autoridade para o líder, existe uma coisa chamada yes set. Já percebeu como nessas práticas religiosas existe uma brincadeira, entre aspas, de seguir? Senta, levanta, canta, agora você repete. O que é isso? Yes set. Agora, mais do que isso, é muito comum nas práticas religiosas existir o ajoelhar. Se você chega agora para o seu colega e fala, ajoelha os meus pés, ele vai rir, ele vai brigar com você, ele não vai levar isso a sério. Por quê? Porque é um ato de submissão. Ele vai ter que se submeter à sua autoridade. No momento em que você se ajoelha numa prática religiosa, você está se submetendo àquela autoridade. E aquela autoridade vai ter mais poder de transformação em relação a você. Geralmente uma transformação positiva. Inclusive, quando eu faço essa explicação sobre modalidade hipnótica, não é criticar a religião e a prática religiosa, a prática espiritualista. Pelo contrário, eu faço essa crítica em outros vídeos em que eu mostro pessoas que sabem hipnose e estão querendo enganar os outros. Aqui não. Eu estou falando de pessoas que muitas vezes nem sabem que a hipnose vai estar envolvida. Que a hipnose ela vai surgir espontaneamente como uma forma de transformar a vida das pessoas. E é essa transformação que a gente tem que aprender a observar todos esses ritos, todos esses cultos religiosos. Agora, o segundo elemento que é interessante é o rebaixamento da faculdade crítica. As pessoas que estão envolvidas com modalidade hipnótica, elas têm que, de certa forma, ignorar a razão. Aliás, como eu falo no meu vídeo de crenças e valores, o que é fé? Eu não preciso ver para crer. Na verdade, a crença, ela subentende que eu não preciso realmente ver para acreditar. Então, eu preciso ter um rompimento com a lógica, eu tenho que ter um rompimento com a razão, para eu poder vivenciar essa alteração. E como que é feito isso? Geralmente com base num código. Eu tenho talvez um livro sagrado, e naquele livro sagrado, ele vai ser usado como justificativa. Ou seja, se alguém levantar a mão e questionar, não, mas isso aí que está no livro sagrado, isso que você está me dizendo, não faz sentido. A pessoa fala, não, mas está aqui no livro sagrado. E o livro sagrado é a palavra de Deus, é a palavra do universo, é aqui que está escrito, que é importante. Então, quando você tem que seguir um código ético, moral, de conduta, baseado num livro antigo, eu estou simplesmente abalizando a minha mente a rebaixar a faculdade crítica. Olha só, a lógica tem que ser desligada agora. A lógica tem que ser desligada por quê? Porque eu tenho um livro que eu não posso questionar e eu não sei questionar. E essa faculdade crítica, ela também é rebaixada usando outros elementos. Já percebeu o que uma vela é capaz de fazer? A fixação do olhar, olhando uma vela, ela é algo milenar. Pessoas há muito tempo fazem meditação, elas fazem orações olhando para velas, porque a fixação do olhar leva a pessoa ao transe. Agora imagina se eu tenho centenas de velas. Esse excesso de estímulo visual que a gente tem nessas práticas religiosas, esse excesso de estímulo leva a um overload na nossa memória operacional. A nossa memória operacional, a nossa mente vai ficando lotada. E ao ficar lotada, a faculdade crítica faz o quê? Rebaixa. Agora, se além daqueles elementos visuais, eu fizer um overload com mais informação, como por exemplo, música. Se eu coloco música enquanto tem aqueles elementos visuais, e se além da música, eu vou colocando mais elementos sensoriais para poder ficar olhando como aquelas obras de arte que deram autoridade. E se eu for colocando mais elementos,
Cara, aquela pessoa que estiver balançando a cabeça, a pessoa que estiver um pouco com os olhos vibrando um pouco mais, se alguém chegar com uma indução de choque qualquer, a pessoa fala o tempo todo do toque de Charcot, mas na verdade, qualquer coisa que for dita, o sujeito vai cair, ele vai entrar em transe. Inclusive, se você pegar uma igreja que é a igreja que é mais popular no Brasil, que é a Igreja Católica, eu vou ter várias igrejas diferentes da Igreja Católica, vários líderes diferentes. Alguns líderes mais tradicionais, eles não vão ter essa modalidade hipnótica envolvida. Vão ser aquelas missas mais tradicionais. Agora, aquelas missas que geralmente envolvem jovens, o jovem, ele começa a colocar mais música, começa a colocar mais desses elementos. Por quê? Eles começam a ter uma experiência. E começa a surgir o terceiro elemento da modalidade hipnótica, que é o quê? A emoção, a experiência sensorial. É muito comum as pessoas falarem que elas estão numa igreja porque elas se sentem, elas sentem que elas estão praticando. Ou seja, não é simplesmente uma prática que não tem a ver com o sujeito. Ele está realmente experienciando aquilo, ele está sentindo aquilo. É algo que é feito realmente de dentro para fora e baseado nas sensações que ele está tendo. E aí a gente tem pessoas que entram em transe. Nada mais natural. Inclusive, quando eu estou dizendo agora sobre hipnose e religião, eu não estou criticando a religião. Pelo contrário, eu estou dizendo que a gente tem muito que aprender com a prática mística religiosa. Porque se a gente conseguisse pegar esses elementos, aprender com essas pessoas e usar nas nossas clínicas e usar com os nossos amigos, talvez nós pudéssemos também fazer mudanças. Bom, gostou do vídeo? Espero que tenha gostado. Gostou? Clique em gostei, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e até a próxima. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose? Clica aqui, inscreva-se no nosso canal. Ou então, clica aqui e assista nosso curso completo do YouTube. Até a próxima.